Olá a todos, hoje eu vou falar sobre o suposto confronto entre o Papa Francisco e o Donald Trump acerca do tema imigração, ou talvez sobre o exagero que as pessoas falam sobre o tamanho desse confronto. Porque o que é que eu vejo? Primeiro, você tem uma máquina de propaganda evangélica, que é muito forte lá nos Estados Unidos, né, que é um país formado pelos protestantes, e essa máquina de mentiras protestante evangélica ela acaba sendo repetida em meios tradicionalistas católicos. Por quê? Porque nesses meios tradicionalistas existem muitas pessoas que são mais de direita do que são católicos. Isso é verdade, isso precisa ser dito. E agora eu gostaria de ler o documento com vocês para que vocês possam ver se o Papa Francisco destoou da doutrina da Igreja ou se essas pessoas, esses influenciadores, esses intelectuais estão de fato antes optando pela ideologia do que da própria religião. E antes que eu possa seguir em frente, eu peço para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem e por aí vai. Então vamos lá. A carta diz o seguinte: escrevo hoje para lhes dirigir algumas palavras nesses momentos delicados que vocês estão vivendo, como pastores do povo de Deus que caminha junto dos Estados Unidos da América. A jornada do povo de Israel da escravidão para a liberdade, como narrado no livro do Êxodo, nos convida a olhar para a realidade do nosso tempo, marcada de forma tão evidente pelo fenômeno da migração. Esse é um momento decisivo na história para reafirmarmos não apenas nossa fé em um Deus que está sempre próximo, encarnado, migrante e refugiado, mas também a dignidade infinita e transcendente de cada ser humano. Essas palavras com que inicio não são uma construção artificial. Mesmo uma breve análise da doutrina social da Igreja demonstra enfaticamente que Jesus Cristo é o verdadeiro Emanuel. Ele não ficou alheio à difícil experiência de ser expulso de sua própria terra devido a um risco iminente à sua vida, nem a experiência de ter que se refugiar em uma sociedade e cultura estrangeiras. Lembrar que, quando Jesus nasceu, os seus pais tiveram sim que sair da sua terra natal por causa da perseguição do rei Herodes. O Filho de Deus, ao se tornar homem, também escolheu viver o drama da imigração. Gosto de recordar, entre outras coisas, as palavras com as quais o Papa Pio XII iniciou sua Constituição Apostólica sobre o cuidado dos migrantes, considerada a carta magna do pensamento da Igreja sobre a migração. A família de Nazaré, no exílio, Jesus, Maria e José, imigrantes no Egito e refugiados ali para escapar da ira de um rei ímpio, são o modelo, o exemplo e o consolo dos imigrantes e peregrinos de todas as épocas e países, de todos os refugiados, de qualquer condição que, perseguidos ou necessitados, são forçados a deixar sua pátria, sua amada família e seus queridos amigos em busca de terras estrangeiras. Uma pausa para o comentário aqui. Lembrar aqui, eu estou falando aqui do Papa Pio XII, né? Não é os papas moderninhos, é o Papa Pio XII que está falando esse tipo de coisa. Então, vamos seguindo aqui na leitura do texto do Papa Francisco, né? Do mesmo modo, Jesus Cristo, amando a todos com amor universal, nos educa para o reconhecimento permanente da dignidade de cada ser humano, sem exceção. De fato, ao falarmos de dignidade finita e transcendente, queremos enfatizar que o valor mais decisivo possuído pela pessoa humana supera e sustenta qualquer outra consideração jurídica que possa ser feita para regulamentar a vida em sociedade. Assim, todos os fiéis cristãos e as pessoas de boa vontade são chamados a considerar a legitimidade das normas e políticas públicas à luz da dignidade da pessoa e de seus direitos fundamentais, e não o contrário. Tenho acompanhado de perto a grande crise que está ocorrendo nos Estados Unidos com o início de um programa de deportação em massa. A consciência bem formada não pode deixar de fazer um julgamento crítico e expressar sua discordância com qualquer medida que, de forma tácita ou explícita, associe o status ilegal de alguns imigrantes à criminalidade. Aí você já está falando propriamente do comentário dele sobre a política de Trump. Então vamos desenvolvendo isso aí, seguindo a leitura. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer o direito de uma nação de se defender e manter suas comunidades seguras contra aqueles que cometeram crimes violentos ou graves enquanto estavam no país ou antes de sua chegada. Ou seja, essa aqui é uma frase que as pessoas não vão te contar quando forem colocar que o Papa Francisco está defendendo as fronteiras 100% abertas e que ele está falando contra o ensinamento da igreja. O Papa Francisco claramente reconheceu aqui o direito de uma nação de ter uma política migratória, de garantir que eles vão ter uma fronteira e que dessa fronteira não vão passar criminosos já processados, né? Pessoas que já sabemos que são criminosas, e não vão ficar lá pessoas que, aproveitando da boa vontade do americano, cometem crimes dentro do país. Essas pessoas também podem ser deportadas. Isso é uma política migratória que o Papa Francisco considerou razoável
E também, se você viu o vídeo anterior, eu defendi a mesmíssima coisa. Então vamos lá. Dito isso, o ato de deportar pessoas que, em muitos casos, deixaram sua terra natal por razões de extrema pobreza, insegurança, exploração, perseguição ou grave degradação ambiental, atenta contra a dignidade de muitos homens e mulheres de famílias inteiras e os coloca em estado de vulnerabilidade e desamparo particular. Essa não é uma questão menor. Um verdadeiro Estado de Direito se verifica precisamente no tratamento digno que todas as pessoas merecem, especialmente as mais pobres e marginalizadas. O verdadeiro bem comum é promovido quando a sociedade e o governo, com criatividade e estrito direito por respeito por direito de todos, como já afirmei em diversas ocasiões, acolhem, protegem, promovem e integram os mais frágeis, desprotegidos e vulneráveis. Isso não impede o desenvolvimento de uma política que regule a migração de maneira ordenada e legal. Tá vendo? Novamente, desenvolvimento de uma política de migração ordenada e legal. No entanto, esse desenvolvimento não pode ocorrer por meio do privilégio de alguns e do sacrifício de outros. O que é construído com base na força e não na verdade sobre a qual a dignidade de cada ser humano começa mal e terminará mal. Os cristãos sabem muito bem que é somente pela afirmação da dignidade infinita de todos que nossa própria identidade como pessoas e como comunidade alcança sua autoridade. O amor cristão não é uma expansão concêntrica de interesses que pouco a pouco se estendem em outras pessoas e grupos. Em outras palavras, a pessoa humana não é um mero indivíduo relativamente expansivo, com alguns sentimentos filantrópicos. A pessoa humana é um sujeito com dignidade que, por meio da relação constitutiva com todos, especialmente com os mais pobres, pode amadurecer gradualmente em sua identidade e vocação. O verdadeiro Ordo Amoris que deve ser promovido é aquele que descobrimos ao meditar constantemente na parábola do bom samaritano, ou seja, ao refletirmos sobre o amor que constrói uma fraternidade aberta a todos, sem exceção. Isso aqui eu vou dar uma pausinha aqui, porque quando a gente fala aqui de Ordo Amoris, a gente está falando de uma afirmação que foi trazida a debate por causa do vice-presidente dos Estados Unidos, né, que é o G.D. Vance. Pelo que eu entendi, ele é de fato católico, e ele estava comentando sobre a necessidade de se formar um Ordo Amoris para justificar a política migratória de Trump. Então, o Papa Francisco aqui está comentando sobre um conceito do Ordo Amoris que não pode deixar de lembrar que o migrante também pode ser considerado pobre, conforme está escrito nos evangelhos. Né? Então, vamos seguir aqui com a leitura. No entanto, a preocupação com a identidade pessoal, comunitária e nacional, quando dissociada dessas considerações, facilmente introduz um critério ideológico que distorce a vida social e impõe a vontade dos mais fortes como critério de verdade. Reconheço os valiosos esforços de vocês, queridos irmãos bispos dos Estados Unidos, enquanto trabalham de perto com migrantes e refugiados, proclamando Jesus Cristo e promovendo direitos humanos fundamentais. Deus recompensará ricamente tudo o que vocês fazem para a proteção e defesa daqueles que são considerados menos valiosos, menos importantes ou menos humanos. Exorto todos os fiéis da Igreja Católica e toda pessoa de boa vontade a não ceder à narrativa que discriminam e causam sofrimentos desnecessários a nossos irmãos e irmãs, migrantes e refugiados. Com caridade e clareza, somos todos chamados a viver em solidariedade e fraternidade, a constituir pontes que nos aproximem cada vez mais, a evitar muros de ignomínia e a aprender a dar vida, como Jesus Cristo a deu para a salvação de todos. Peçamos a Nossa Senhora de Guadalupe que proteja as pessoas e famílias que vivem com medo ou dor devido à migração e à deportação. Que a Virgem Morena, que soube reconciliar os povos em inimizade, nos conceda reencontrarmos como irmãos e irmãs dentro de seu abraço e assim dar um passo adiante na construção de uma sociedade mais fraterna, inclusiva, respeitosa da dignidade de todos. Então aqui a gente está falando de um texto relativamente incontroverso. O Papa Francisco é bastante cauteloso nas suas afirmações e eu achei que esse tipo de documento foi necessário. Inclusive, eu queria até ter feito outro vídeo mais cedo, né, por causa que eu fiz outro vídeo sobre a migração, defendendo aquela política de Trump. E achei importante também a gente ponderar o que o Papa Francisco ponderou também. Né? Você tem pessoas que estão de fato fugindo para os Estados Unidos, não porque elas estão procurando uma maior oportunidade econômica ou para praticar crimes. Tem pessoas que estão vindo dos lugares mais pobres e extremos do mundo e muitas vezes fugindo de uma guerra, fugindo de uma perseguição. Então, quando a gente fala da deportação desse tipo de pessoa, das pessoas mais vulneráveis fugindo de guerras, a gente fala dentro do direito internacional do que se chama do princípio do non-refoulement. O que é o princípio do non-refoulement?
O princípio do non-refoulement diz que uma pessoa não pode ser deportada para seu país de origem nem ser negada asilo dentro daquele país, na hipótese de, caso a deportação ocorra, a pessoa vai experienciar algum tipo de perseguição, algum tipo de tortura, algum tipo de maltrato no seu país de origem. E veja, quando a gente fala de perseguição, maltrato e por aí vai, a gente não fala sobre, sei lá, prisão de um cara que traficou drogas que vai ficar na cadeia e é uma punição devida. Estão falando punições indevidas, por exemplo, para uma pessoa que um cristão no Afeganistão e está procurando um refúgio nos Estados Unidos, entendeu? Então, realmente parece para vocês, ao falar uma coisa dessa, que o Papa Francisco falou algo que está alheio à doutrina da igreja tal como a gente conhece? Então veja, aqui o que ele está dizendo para os bispos e está pressionando o Donald Trump a fazer é precisamente pensar, tá bom, você tem um problema migratório, 100% compreensível, você pode ter sua política migratória, você pode deportar criminosos, você pode se proteger para que criminosos não entrem, mas você tem que pensar muito bem naquelas pessoas também que precisam ser acolhidas porque você tem um dever cristão de caridade, né? Se tem uma coisa que está constante na Bíblia ou em qualquer outro documento ético que se preze, é o cuidado pelo mais necessitado, é o cuidado pelo mais pobre, até porque são posições que nós mesmos podemos um dia enfrentar, e eu acho mais relevante até para nós dizer isso, foi a posição que o Jesus Cristo se colocou. Ou seja, se o Jesus Cristo optou por agir assim, existe sim uma dignidade naquela situação. Então, o que o Papa Francisco fala é algo que a gente deveria sim escutar. Eu acho que se a gente vivesse num mundo melhor, onde os estados nacionais efetivamente dialogassem de uma forma mais clara com a igreja, eu acho que no dia seguinte eu, se fosse o grande líder, mandava uma mensagem para o Papa Francisco e pedia que então ele me ajudasse a confeccionar essa política pública de uma forma que eu fosse capaz de resolver o problema, ao mesmo tempo em que eu respeito a dignidade da pessoa humana. Porque assim, eu também acho que o fato da igreja perder essa capacidade de influenciar a política pública gera um prejuízo que muitas vezes esses princípios acabam se tornando demasiadamente genéricos, né? Existem diversos problemas ali que não estão sendo tocados pela carta e que Donald Trump vai ter que resolver. Então, muitas vezes chega o chefe de Estado, Donald Trump, por exemplo, e ele vê que o problema tem dimensões que vão além de tipo, existem pobres, eu preciso acolher pobres. Existem questões, por exemplo, como o inchaço da máquina pública, que faz com que exista diversos estímulos para que essas pessoas tomem riscos para sair do seu país de origem e ir para os Estados Unidos. Por exemplo, um grande sistema de bem-estar social. Muitas vezes o seu país de origem mesmo envia essas pessoas para os Estados Unidos na esperança de acolher essas pessoas dentro do seu território. Você também tem essa questão de como a migração facilita também o tráfico de drogas, facilita também a política a política não, perdão. O tráfico de pessoas também. Então, se você tem, por exemplo, os Estados Unidos têm que examinar um total de, sei lá, 10 milhões de pessoas entrando no seu país. Dessas 10 milhões, vamos dizer que 30 mil estejam trazendo drogas pesadas e vão vender drogas pesadas em grande quantidade no país. Será que isso não é uma preocupação que o cristão deveria ter? É obviamente uma preocupação que o cristão deveria ter. Então, quando você fala de imigração também em larga escala, tal como acontece nos Estados Unidos, que provavelmente é o país que mais recebe imigrantes do mundo, é imperioso pensar o quanto é exequível que essa política que o Papa Francisco falou, que ele falou que pode ter política migratória para evitar que criminosos entrem no país e pode ter política migratória que mande os criminosos de volta ao seu país de origem. Como é que você pode fazer essa análise de uma forma prática para uma pessoa, um gestor público, que vai efetivamente colocar essas fronteiras? Como é que a gente pode tirar disso a quantidade de pessoas que ele vai ter que analisar, o custo que é analisar e fazer essa filtragem das pessoas que são e não são criminosas? Então, a própria escala também é um problema. Então, se eu fosse realmente um político e eu fosse enfrentado com essas duas situações, um problema real que é a imigração em massa, e outro problema que é
também, a gente não perder a dimensão humana da nossa política migratória, eu realmente mandaria essa mensagem para o Papa e pediria para ele formar uma comissão para entender quais são, de fato, os limites que o cristão deve respeitar, colocaria todos os problemas num papel, explicando o que é que eu estou vendo, o que é que não estou vendo, e pediria para eles responderem. Mas a gente sabe que o mundo hoje não é esse. Mas, de qualquer forma, isso também não é uma hipótese das pessoas difamarem o Papa Francisco como se ele estivesse falando alguma coisa absurda. Não, ele não está falando algo absurdo. Ele está falando algo que é um aspecto desse problema social. Ou seja, na grande parte desses problemas sociais tem essa dimensão dupla, né? Por um lado, você precisa resolver um problema, mas essa solução também comporta nuances, e tem nuances para lá, nuances para cá. Então, não é porque Trump fez que tudo que Trump fez é bom, e não é porque o problema é real que qualquer medida é aceitável. Então, isso aí é muito importante reforçar, e era meio que minha mensagem de hoje. Eu acredito veementemente que as pessoas deveriam prestar mais atenção de fazer críticas levianas ao Papa e fazer como eu estou fazendo aqui agora, efetivamente processar o que ele está falando, não somente pelo respeito ao cargo, mas porque também esse documento sim corresponde a uma realidade acerca do tema que a gente está tratando, que comporta todo esse tipo de controvérsia. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, peço curta, comente, compartilhe, se inscreva e por aí vai. Muito obrigado e até a próxima.